Graças a Deus. Vamos dirigir mais uma palavra de oração, aproveitando que a igreja já está de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor, adorando ao Senhor, meu Deus, nesta tarde de bênçãos e de vitórias. Queremos pedir ao Senhor, meu Pai, que pela tua infinita graça, o Senhor venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor. Nós já temos ouvido o Senhor falar conosco através da oração, através dos louvores. Fala conosco também, Senhor, através da tua palavra. Venha batizar com o teu Espírito Santo aqui nesta tarde. Venha renovar vidas aqui nesta tarde, Senhor, em nome de Jesus. Venha alcançar aqueles que estão enfermos. Venha levantar aqueles que estão desanimados e caídos. Nós acreditamos, ó Pai, no teu poder, na tua palavra. Senhor, manifesta a tua graça entre nós uma vez mais, e fale conosco, Senhor, pela tua infinita bondade e misericórdia. Glorifica o teu nome mais uma vez, ó Pai, nas nossas vidas, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Ainda de pé, irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a 25ª lição, que encerra esse primeiro semestre de 2018, e o texto base é justamente esse, em Efésios, no capítulo de número 6, os versículos de número 21 e 22. Glórias a Deus. Efésios capítulo 6, versículos 21 e 22. Quem já encontrou o texto da palavra diz amém. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais de nosso estado e ele console os vossos corações. Amém, meus irmãos? Podeis tomar os assentos por gentileza, dando uma salva de palmas bem alegres para Jesus? Louvado seja Deus. Eu acredito, irmãos, que o momento realmente seja muito propício para tratar dessa 25ª aula, porque vai falar de um obreiro que foi um grande cooperador do apóstolo Paulo em seu ministério. Se os irmãos tiverem a lição em mãos, a nossa revista de Efésios volume 2, a 25ª aula está na página 82, que tem justamente esse título, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor. O nosso texto áureo, que é o texto de ouro, baseado em Colossenses 4:7, diz: Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Eu sempre digo para os irmãos que se você quiser entender Efésios, leia Colossenses. Se você quiser entender Colossenses, leia Efésios. O apóstolo Paulo escreveu as duas cartas na mesma época e, portanto, tratando dos mesmos assuntos. E a lição principal diz assim: todo crente pode ser um irmão amado e fiel ministro do Senhor Jesus. Já entrando aqui no corpo da nossa lição, a explicação e introdução diz: lendo Efésios 6, 21 e 22, em conjunto com Colossenses 4:7, podemos tirar excelentes lições da vida de Tíquico para os nossos dias. Irmãos, nós sabemos que ninguém faz a obra do Senhor sozinho. E o apóstolo Paulo, apesar de ser um grande homem de Deus, ele teve vários companheiros que o acompanharam durante a sua jornada ministerial. Ele teve grandes homens de Deus que acompanharam ao seu lado, orando com ele, jejuando com ele, chorando com ele, ganhando almas com ele, mas nem sempre foi assim. Nós sabemos que no ministério nós estamos cercados de pessoas humanas, e a igreja de Cristo é um lugar para pecadores. Todos nós que estamos aqui somos pecadores. E nem todos os amigos do apóstolo Paulo foram fiéis ministros de Cristo. Ele não pôde dizer isto de todos os obreiros que o acompanharam durante a sua jornada. Ele não pôde fazer os mesmos elogios a todos os irmãos que o acompanhavam.
E nós vamos ver que no decorrer do ministério do apóstolo Paulo, alguns obreiros infelizmente se tornaram uma vergonha e uma mancha no ministério de Paulo. Eu queria que vocês abrissem comigo a carta aos Colossenses, que inclusive fala do nosso texto áureo, no capítulo de número 4, no versículo de número 7, Paulo vai fazer as suas saudações finais, escrevendo aos irmãos em Colossos, e ele vai começar a lista com Tíquico, o amado e fiel ministro do Senhor. Mas ele vai citar vários companheiros também a partir do versículo de número 7. E aí no versículo de número 9, se a sua Bíblia já está aberta comigo em Colossenses capítulo 4, ele vai dizer assim: juntamente com Onésimo. E ele vai dizer: amado e fiel irmão. Aqui nós temos um outro companheiro de Paulo chamado Onésimo. E aliado a Onésimo nós temos uma outra característica fundamental para o ministério: ele era um irmão fiel. A seguir no versículo de número 10, ele vai falar sobre Aristarco. E Aristarco estava preso com Paulo, mostrando que aquele homem estava disposto até mesmo a encarar prisões pela causa de Cristo juntamente com o apóstolo. A seguir no versículo 10, ele vai falar ainda do nosso irmão Marcos, que era sobrinho de Barnabé. E no versículo 10 você percebe que ele era altamente recomendável por Paulo. Quando nós lemos, por exemplo, a carta de João, quando ele vai condenar os hereges do primeiro século da igreja, ele vai dizer: olha, nem os saudeis, nem sequer recebam eles em casa, porque eles deturpam a verdade do evangelho. Mas quando alguém era recomendável, Paulo no versículo 10, ele disse: se Marcos ir ter com vocês, recebam ele. No versículo 11, ele vai citar sobre o homem Jesus. Jesus era um nome comum naquela época, chamado Justo, o qual era da circuncisão. E Paulo aqui, ele enche a boca no versículo 11 e diz: meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido uma consolação, tanto quanto Marcos, tanto quanto esse Jesus chamado Justo, faziam parte do povo judeu. E o grande desejo do apóstolo Paulo era que os israelitas fossem salvos. Em Romanos no capítulo 9, versículos 1 e 2, ele chega a ponto de dizer que abriria mão da sua própria salvação, como disse Moisés: risca-me do teu livro se o Senhor não perdoar esse povo, para ver os judeus salvos. Então, quando tem um Marcos e quando tem um Jesus ao lado de Paulo, que eram judeus também, isso era uma grande consolação para o seu ministério. No versículo de número 12, ele vai falar sobre Epáfras, e ele vai dizer que é um servo de Cristo, mostrando também uma qualidade desse homem. Só que se você seguir um pouquinho no versículo 12 e 13, ele vai chegar a dizer de Epáfras assim: olha, eu dou testemunho de que ele tem grande zelo por vós, mostrando o grande zelo que ele tinha por aquela igreja. E no versículo 14, para encerrarmos essa introdução, ele vai ainda falar de Lucas, o escritor de Lucas e Atos, e vai chamá-lo de médico amado. Agora pense comigo, até agora, de todas as pessoas, de todos os companheiros que Paulo está citando e falando, ele anexa o nome dos seus companheiros a uma qualidade: um é fiel, o outro é amado, o outro é um servo de Cristo, o outro tem grande zelo pelas almas de vocês. Chegando aqui em Lucas, ele diz que Lucas é o médico amado, e ele encerra o versículo 14 falando de Demas. Ele diz: Lucas, o médico amado, e Demas. A questão é: será que nós conseguimos perceber algo dentro de tudo isso que Paulo está falando? Paulo está citando os seus amigos? Paulo está elogiando os seus amigos? Os obreiros que estão caminhando com ele na batalha pela fé? Mas quando chega em Demas, ele não pode dizer: Demas é um irmão amado. Quando chega em Demas, ele não pode dizer: Demas é o meu cooperador no reino, levando a mensagem da palavra. Quando chega em Demas, ele não pode dizer: Demas é um ministro de Cristo e um fiel obreiro da casa do Senhor. Quando chega em Demas, Paulo não pode dizer nenhuma dessas qualidades a respeito dele. E o que me faz pensar, por qual razão Paulo não cita nenhuma qualidade de Demas? Vamos comigo para a segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 4, e no versículo de número 10,
Paulo vai citar o nome de Demas novamente. E isso parece abrir os nossos olhos para nos mostrar qual é a grande razão, porque ele não pode anexar nenhuma qualidade ao nome de Demas. 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 10, os irmãos já encontraram? Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Amém, queridos? O texto segue, mas só até aí. Por que Paulo não poderia anexar qualidades ao ministério de Demas? Porque o ministério de Demas era um ministério dúbio. Demas estava com Paulo, mas ao mesmo tempo em que ele estava com Paulo, ele estava amando o presente século, e é por isso que ele não tinha nenhuma qualidade para falar ao seu respeito. Meus amados, quando o apóstolo Paulo escreve as cartas a Timóteo, ele vai dizer que o bom soldado de Cristo que milita a boa milícia do Senhor, ele não se embaraça com os negócios desta vida. Ele não se embaraça com as coisas desse mundo. Você percebe que quando o Senhor Jesus foi fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém, e havia um jumentinho, Jesus precisava de um jumentinho para fazer a entrada triunfal, mas o jumentinho estava preso. Jesus disse: olha, vai, pega o jumentinho, desprende ele, porque eu quero usá-lo. Deus não pode usar nenhum obreiro estando preso às coisas desta vida. Deus não pode usar nenhum homem, nenhuma mulher que está amando ao presente século, porque ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode estar em dois caminhos ao mesmo tempo. Você não pode servir a dois senhores, e nem muito menos pode amar a causa de Cristo e amar ao presente século. Se você quiser ser reconhecido como fiel, o seu coração terá de ser tão somente do Senhor e Salvador Jesus. Uma devoção total a Jesus, um amor real a Jesus. Infelizmente no ministério há muitos Demas, e muitas pessoas estão desamparando o ministério. Aí você pensa: puxa, fulano abandonou o barco. Não, na realidade já havia abandonado há muito tempo, só não havia tido ainda uma oportunidade para torná-lo público. Muitos estão amando o presente século, meus amados. Mas se alguém ainda quiser ser fiel ministro de Cristo, vai ter que se desembaraçar das coisas desta vida. Vai ter que se desembaraçar. No prosseguimento aqui da lição, ele vai falar sobre Tíquico. Se algum irmão, por gentileza, puder me trazer um copinho de água, eu agradeço. O irmão Douglas já foi, Deus abençoe. Já está aqui? Perdão, irmão Douglas, Deus abençoe. Ele vai falar sobre Tíquico aqui no tópico 1. E olha, meus amados, como que segue aqui a lição. Diz assim: era um cristão, companheiro e cooperador de Paulo. Olha quantas citações Paulo faz sobre ele. Atos capítulo 20, versículo 4, 2 Timóteo 4:12, Tito capítulo 3, versículo 12, fora os textos que nós já lemos de Efésios e Colossenses, em que o nome de Tíquico é citado. Perceba que ele é um obreiro extremamente recomendável. O segmento do contexto da lição diz: ele acompanhou Paulo em alguns dos mais críticos episódios da sua vida. Deve ter sido um obreiro cheio de ânimo e simpático. Eu quero parar aqui um pouquinho para fazer um comentário. A primeira coisa que a lição diz aqui é que Tíquico era um cristão. Para ser um verdadeiro obreiro de Cristo, deve ser um cristão. E por que eu digo isso? Porque Judas, meus amados, ele foi um apóstolo. Judas comeu a ceia com Jesus. Judas foi escolhido entre os 12 para o ministério. Só que Jesus vai dizer: ele era um filho da perdição. É necessário certificar-se que verdadeiramente nós nascemos de novo da água e do Espírito antes de fazer a obra de Deus. Existem muitas pessoas que querem fazer a obra de Deus colocando o carro na frente dos bois. É necessário nascer da água e do Espírito primeiro, certificando-se de que somos cristãos verdadeiros. Além de cristão, ele era um companheiro. Sabe o que significa a palavra companheiro? Aqui na igreja nós usamos muito esta palavra companheiro, né? Companheiro significa aquele que come pão junto.
Quem aqui gosta de pão de alho no domingo de churrasco? É bom ou não é? Quem aqui é gaúcho, levanta a mão. Fala a verdade, é bom ou não é, pastor Sidney? Um pão de alho com churrasco gaúcho. É bom ou não é? É gostoso quando nós temos companheiros para compartilhar esse tipo de pão. É gostoso também quando nós temos companheiro para quando acaba o culto da tarde, senta-se à mesa conosco para um café da tarde, para comer um gostoso pão de queijo mineiro. E esses dias atrás eu quase levei um puxão de orelha das irmãs, porque eu disse que a culinária mineira era a melhor culinária do Brasil, né? E eu fui jantar dias atrás, aliás, anteontem à noite as irmãs me perguntaram: a comida está boa? E eu disse: está boa. E elas perguntaram: essa comida é paranaense ou é mineira? Né? Para um bom entendedor, um pingo é uma letra. Mas companheiro é aquele que come pão junto. É gostoso comer pão de alho, é ou não é? É bom. É gostoso comer um pão de queijo junto, é ou não é? É bom. Mas os verdadeiros companheiros, meus amados, são aqueles que nos ajudam a comer o pão de dores, o pão das lutas. Porque comer pão de alho é fácil demais, qualquer um come, não precisa nem ser companheiro. Para comer pão de queijo é fácil, mas eu quero ver sentar à mesa e comer pão de dores. Aleluia! Eu quero ver sentar à mesa e comer o pão da angústia e das tribulações. Olha o que a lição diz aqui. Ele acompanhou Paulo em algum dos mais críticos episódios de sua vida. Quando Paulo já estava escrevendo a Timóteo no fim do seu ministério, ele diz: todos da Ásia me abandonaram. O campo aonde o apóstolo Paulo mais trabalhou, mais deu a sua vida, mais levantou, arregaçou as mangas e trabalhou pela causa do evangelho, ele disse: sabe os irmãos da Ásia, aonde eu mais trabalhei, aonde eu mais me doei, todos eles me abandonaram. Aleluia. Aleluia. É gostoso, meus amados, estar em uma convenção como essa, onde nós temos muitos irmãos para abraçarem. Mas existem momentos no ministério em que parece que nós estamos sozinhos, em que nós olhamos e dizemos: todos na Ásia me abandonaram, Demas me desamparou amando o presente século. Mas ainda Paulo disse: mas o Senhor esteve ao meu lado. O Senhor esteve ao meu lado. O Senhor esteve ao meu lado. Jesus, quando olhou para os seus discípulos, já quase indo para a cruz, ele disse: olha, hoje o pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão, vocês me deixarão só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. O Pai está comigo. O Senhor, Ele não nos deixa. É gostoso, meus amados, termos companheiros. Em Provérbios 14, verso 20, a Bíblia diz que o companheiro de pobre abandona ele, mas o companheiro do rico é muitos companheiros. É muito fácil ser companheiro de quem coloca alguma coisa na nossa boca, mas é muito fácil ser companheiro de alguém que não coloca nada na nossa boca e ainda precisa de nós, no momento da luta, da dor e da tribulação. Mas eu tenho certeza, meus amados, que Deus tem levantado pessoas fiéis aqui entre nós. Aleluia. Alegrai com os que se alegram é uma grande virtude, mas chorar com os que choram é uma virtude ainda muito maior. É uma virtude ainda muito maior. Em Eclesiastes 4:10, o sábio Salomão vai dizer assim: é melhor dois do que um, porque se um cai, o outro levanta o seu companheiro. É melhor dois do que um, porque dois se aquecem melhor. É melhor um companheiro, meus amados, do que estarmos sozinhos na batalha, porque sozinhos nós não conseguimos chegar muito longe. É como uma pessoa que tem uma perna só, não consegue ir muito longe, mas quando você tem duas pernas, você caminha mais longe. É melhor dois do que um.
É fato que muitos companheiros abandonam o barco na hora em que o ministério acerra, na hora que a luta se torna mais travada pela causa de Cristo, mas ainda há, meus amados homens e mulheres de Deus, como Ruth, que dizem: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, aonde você pisar eu piso, e se você morrer, eu morrerei contigo na batalha. Pessoas fiéis. Esse texto eu quero ler com vocês, Apocalipse capítulo de número 1, versículo 9. Aleluia. João estava exilado lá na ilha de Patmos. João exilado na ilha de Patmos. Em Apocalipse 1, 9, ele escreve para as igrejas dizendo: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro. Companheiro em quê? O que está escrito aí na Bíblia dos irmãos? Companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Há muitos que querem ser companheiro no reino, porque reino fala de fartura, reino fala de glória, reino fala de grandeza, mas para ser companheiro no reino, tem que ser companheiro na aflição também. E é isso que João está dizendo: eu sou companheiro de vocês no reino, mas eu também sou companheiro de você na aflição. Se não tiver o pão de queijo, se não tiver o pão de alho, nós vamos comer o pão de dores e vamos dar glória ao Senhor. Vamos dar glória ao Senhor. O segmento da lição aí no tópico 1 que nós estávamos lendo de Tíquico, que diz assim: seu nome tinha alguns significados, entre eles aquele que nasceu por sorte, e neste caso pode ser que seu nascimento teve lá suas complicações, razão porque seus pais lhe colocaram tal nome, nasceu por um milagre. Outro significado é afortunado ou alguém de muita sorte, e se assim o é, deve-se ao fato de que ele teve muita sorte por ter tido um encontro com Cristo. Por fim, o nome também significa fortuito ou alguém que chega de mansinho, como quem não quer nada, mas querendo, ele era simplesmente disposto a cooperar. Nós aqui não temos essa cultura no Brasil, mas os povos dos tempos bíblicos, eles tinham uma cultura bastante interessante. Eles não colocavam nomes simplesmente para distinguir uma pessoa de outra pessoa. Eles não colocavam nomes simplesmente por uma questão de identidade. Havia algo mais além. Havia algo mais profundo. O nome representava muitas vezes o caráter de uma pessoa. Alguém deve se perguntar: por que Jacó se chama Jacó? Se Jacó significa suplantador, enganador. Ora, o nome de Jacó estava atrelado ao caráter de Jacó, a natureza enganadora de Jacó. E você vai ver que Jacó sofreu muito por enganar o seu pai, e lá mais à frente Labão vai enganá-lo também, porque ele teve que pagar as consequências do seu erro. Mas o nome de Jacó estava atrelado à natureza de Jacó, ao caráter de Jacó. É por isso que Deus mudou o nome dele para Israel. Você vê que muitas vezes Deus vai chamar pessoas e mudar o nome dessas pessoas, como Sarai para Sara, como Abrão para Abraão, como Jacó para Israel. Você percebe isso porque é como se Deus estivesse dizendo: agora eu estou mudando o seu caráter, agora eu estou mudando a sua natureza, agora eu estou mudando a sua vida. Tíquico provavelmente tinha esse nome porque o seu nascimento deve ter sido um milagre, porque o seu nome significa aquele que nasceu por sorte. Isso nos mostra que o nome também na Bíblia aponta para a história de uma pessoa, ou para o propósito pela qual aquela pessoa existe. Um exemplo disso também é o Senhor Jesus. Jesus significa Salvador. Qual é o propósito de Cristo enviar ao mundo? Mateus 1, 27. Porque Ele virá e salvará o seu povo dos seus pecados. Perceba que o nome diz muito a respeito do caráter de alguém, a respeito da reputação de alguém, porque caráter e reputação são coisas distintas. Caráter é aquilo que você é, reputação é aquilo que as pessoas dizem que você é. E muitas vezes o nome fala da história de alguém.
É por isso, meus amados, que nós, como obreiros de Cristo, devemos zelar do nosso nome. Devemos zelar do nosso nome. Entenda, você que está aqui nessa tarde, Deus te deu um nome. Deus nos deu um nome. Eu acho bonito o ministério de Moisés, porque Moisés, meus amados, ele tinha uma intimidade tão tremenda com Deus, que quando Deus queria se revelar mais e mais a ele, o Senhor dizia para ele: Moisés, eu te conheço pelo teu nome. Você tem um nome diante de mim. Existiram homens fantásticos na Bíblia. Quando eu leio Jeremias capítulo 15, versículo de número 1, o profeta Jeremias vai interceder a Deus, rogar a Deus, por causa de um Israel pecaminoso que abandonou a lei do Senhor. E Deus vai dizer: Jeremias, nem que Moisés e Samuel se colocassem diante da minha presença por esse povo, eu ouviria a oração deles. Salmo 99, versículo 6. A Bíblia diz que Moisés e Arão estavam entre os sacerdotes de Deus e Samuel entre aqueles que invocavam a Deus, e Deus ouvia a oração deles. Deus te conhece pelo teu nome. O caráter diz respeito ao que você diz de você. A reputação diz respeito ao que as outras pessoas dizem de você. Mas quando Deus diz: eu te conheço pelo teu nome, Ele diz: eu sei quem realmente você é. É isso que o Senhor está dizendo. Uma feita, eu estive lá no pastor Neusivaldo com o pastor Fidelis, e eu não me lembro o nome de um irmão que me disse isso, mas eu achei algo lindo aquilo que o irmão disse. O irmão chegou e fez uma pergunta bem assim: irmão, eu tenho uma pergunta para te fazer. E eu disse: pode falar, se eu puder ajudá-lo. Ele falou assim: de quem o crente desconcertado é conhecido? E a princípio eu não entendi a pergunta do irmão. Mas como assim, de quem o crente desconcertado é conhecido? Falei, sinceramente, não consegui entender a sua pergunta. Ele diz bem assim: porque naquele dia que ele se apresentar diante do Senhor, ele vai dizer: nós pregamos em teu nome, oramos em teu nome, falamos em teu nome. E o Senhor vai dizer: eu não conheço o seu nome, eu não conheço você. Mas por outro lado também eles vão fazer algumas coisas, e o diabo diz assim: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu bem sei quem é, mas vós, quem sois? Não importa, meus amados, se nós somos conhecidos ou não pelos homens. Não importa se somos reconhecidos ou não pelo povo. O que importa é como Deus nos enxerga e como os demônios nos enxergam. Quando os filhos de Sebas foram expulsar aqueles demônios, eles disseram: Jesus nós conhecemos e temos outro nome que nós conhecemos também. Nós conhecemos o nome de Paulo. Paulo era conhecido pelos céus e conhecido pelo inferno também. Existem muitas pessoas que estão procurando a glória dos homens. Eu preciso ser visto pelos homens. Eu preciso que o meu nome seja aclamado. Não, meus amados, quando os discípulos voltaram alegres do ministério, dizendo: nós fizemos coisas extraordinárias, Senhor, estamos tão alegres. O Senhor disse: alegrai-vos, porque o vosso nome está rolado no livro da vida dos céus. Vosso nome está sendo lembrado lá em cima. Vamos para o livro do profeta Daniel. O nome fala da nossa integridade. Daniel, no capítulo de número 1, vai falar sobre o processo de aculturamento dos jovens judeus no reino de Babilônia. E no capítulo de número 1, versículo 6, vai dizer: e entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E os nomes deles foram mudados, né? Daniel chamou-se Belsazar, no versículo de número 7, e os outros amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel no hebraico significa Deus é o meu juiz, e Belsazar significa Bel protege o rei. Uma importante divindade babilônica. O que eles estavam fazendo? Porque se Daniel significa Deus é o meu juiz, significava que Daniel tinha uma conexão espiritual com o Deus a qual o seu nome representava. Porque o nome também significava para ligar as pessoas a divindades locais. Você sabia que tem muitas pessoas
que colocam o nome dos seus filhos em algum dia de santo. Quem aqui já viu isso? Não é muito comum? Coloca o nome em algum dia do santo, alguma coisa assim, para quê? Na intenção de ligar a pessoa àquela divindade. É isso que eles estão fazendo aqui. Vamos conectar eles às nossas divindades. Só que eu acho bonito, meus amados, é que em meio a toda essa bagunça, Daniel continua sendo Daniel. Vamos para Daniel no capítulo de número 10. Nos versículos 1 e 2 ele vai dizer: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltsazar. A palavra foi revelada a Daniel. Chamam ele de Beltsazar, mas o nome dele é Daniel. É Daniel. E diz mais: e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada, e ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias agora ele está fazendo autobiografia. Naqueles dias eu quem? Eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Espera aí, todo mundo chamava Daniel de Beltsazar, mas quando ele tratava de si mesmo, ele sabia: meu nome não é Beltsazar, meu nome é Daniel. É Daniel. Volta um pouquinho aí no capítulo 9. No versículo 21 e 22, o anjo Gabriel vem em resposta à oração de Daniel. E no capítulo 9, versículo 22, vai dizer: e me instruiu, ou seja, o anjo me instruiu, e falou comigo e disse. O que o anjo disse para ele? Daniel. Que coisa maravilhosa. Deus te conhece pelo teu nome, então cuida do teu nome. A Bíblia diz que o obreiro do Senhor deve ter uma boa reputação, não só apenas aqui dentro da igreja, mas principalmente daqueles lá do lado de fora. Agora, por outro lado, manter uma boa reputação aqui dentro da igreja é muito fácil. É muito fácil eu vir aqui e colocar uma máscara. Só que uma das características do obreiro é sinceridade. E sabe o que significa a palavra sinceridade? Geralmente lá Jesus e os apóstolos viveram debaixo do Império Romano, e a cultura prevalecente era a cultura grega, por isso nós falamos de cultura greco-romana. E havia muito teatro naquela época, então eles faziam uma máscara de cera e colocavam aquela máscara. Quando a Bíblia fala sincero, está querendo dizer literalmente sem cera, sem máscara, de cara limpa. Agora tem outro detalhe: antigamente se fazia muitos vasos e havia muito comércio de vaso. Por isso que o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele vai falar sobre vaso de honra, vaso de desonra, vaso de ira, vaso de misericórdia, porque o comércio de vasos era algo comum naquela época. E às vezes alguém comprava um vaso quebrado sem perceber. Sabe por quê? Quando algum vaso se quebrava, aí alguns comerciantezinhos espertos iam lá, colavam com cera e passavam um esmalte, pintava. Aí o leigo ia lá, comprava um vaso caro, sem saber que o vaso estava quebrado. Mas quando alguém tinha entendimento, sabe o que fazia? Quando ele iria comprar o vaso, ele colocava o vaso em frente à luz do sol. Aleluia. E quando colocava em frente à luz do sol, o sol mostrava onde a rachadura estava. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, aqui nesta tarde, o Senhor está colocando as nossas vidas perante o sol da justiça, perante a luz da sua palavra, e Ele não quer achar rachadura em nós. Ele não quer achar rachadura em nós. Cuidemos do nosso caráter e da nossa reputação. Melhor é o bom nome do que as muitas riquezas, diz a Bíblia. Aqui ele prossegue dizendo sobre o irmão amado: vamos seguir porque o nosso tempo não espera. Há muitas pessoas que dizem que o relógio não é convertido. O relógio é muito convertido. Ele sempre dá a hora certa, se não tiver com a pilha fraca, né, irmãos? O irmão amado, apesar de Paulo ser um importante líder na igreja primitiva, ele não se considerava superior aos seus cooperadores. Quando em seus escritos os chama de irmãos, Paulo chamava Tíquico de amado. Isso lhe era peculiar pela forma amorosa em que tratava seus amigos de ministério. Eu confesso para vocês, eu fico admirado com a humildade do apóstolo Paulo.
O homem foi o maior homem da história da igreja depois de Cristo. O homem escreveu a maioria das cartas, quase o Novo Testamento inteiro foi escrito por aquele homem. Além disso, aquele homem subiu até ao terceiro céu. Mas quando ele falava de si mesmo, ele falava: eu sou o principal dos pecadores. Eu não sou o principal dos apóstolos, eu sou o último dos apóstolos, eu sou como um abortivo, mas dos pecadores eu sou o principal. Ninguém é mais pecador do que eu. Paulo poderia dizer como Lutero: nasci pecador, pecador é o meu nome, pecador é o meu sobrenome, é isso que eu sou. Em 1 Coríntios 15, 9, ele se intitula como o menor de todos os apóstolos. Em Efésios 3, 8, ele diz: a mim, o mínimo de todos os santos. Ele diz: eu não sou apenas o menor dos apóstolos, não. Eu sou o menor de todos os santos. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Mas a Bíblia diz que a honra é precedida pelo caminho da humildade. Para chegar nos portões da honra, é necessário caminhar o trilho da humildade primeiro. Agora, não se engane com humildade, meu querido, porque muitas pessoas pensam que humildade é se fazer de coitadinho diante das pessoas. É dizer: eu sou um pobrezinho. Nós sabemos que somos, mas muitas pessoas falam isso simplesmente para demonstrar que são humildes. Ah, eu sou uma pessoa tão humilde, já mostrou que não é. Quando Paulo diz que ele é o menor dos apóstolos em 1 Coríntios 15, ele diz: nenhum dos apóstolos trabalhou como eu trabalhei, nenhum deles fez como eu fiz. Eles ganhavam da obra, eu trabalhava para a obra e ainda trabalhava para sustentar a mim mesmo. Alguém vai perguntar: mas aonde está a humildade de Paulo? Ele vai dizer: todavia trabalhei não eu, mas a graça de Deus que trabalhou comigo. A graça. Quando o Senhor disse a Moisés: vai falar com o meu povo que eu vou tirar eles do Egito, e eles vão me perguntar: Senhor, quem foi quem enviou você aqui para falar conosco? Você vai dizer: o eu sou o que sou me enviou a vós. Perceba uma coisa: eu sou, quem pode dizer é só Deus. Você não pode dizer eu sou. Eu não posso dizer eu sou o que sou, mas nós podemos dizer como Paulo disse: pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça, pela graça. Então, ser humilde não é você chegar aqui e dizer: eu não faço nada. Ser humilde é dizer: eu não faço tudo. Ser humilde não é dizer: eu não consigo fazer nada. Ser humilde é dizer: eu não consigo fazer tudo. Eu preciso da ajuda dos meus irmãos. E Paulo, mesmo sendo um grande homem, ele entendia que ele precisava de outras pessoas para trabalharem com ele. Como é bom nós reconhecermos isso. O segmento diz assim: o fato de Paulo desfazer-se de alguém tão precioso como Tíquico, enviando-o a Éfeso, mostrava o quanto ele amava os irmãos de lá. Os fiéis servos do Senhor têm como praxe, ou como costume, preferir o bem-estar público aos seus interesses pessoais e particulares. Paulo estava preso. E você sabe que lá no fim da sua vida ele vai dizer que estava só, poucos companheiros fiéis permaneceram com Paulo até o fim. E mesmo assim ele vai abrir mão de Tíquico, para Tíquico saber como que a igreja estava. Aleluia. O obreiro de Cristo, meus amados, não pode ser egoísta. Eu vou falar algo aqui, por favor, não me interprete mal. Mas sabe o que significa a palavra idiota na sua etimologia? Idiota significa, na sua raiz original, alguém que olha só para o seu umbigo. Umbigo. Alguém que olha só para si mesmo. Alguém que não se preocupa com a dor dos outros. Alguém que não se preocupa com a dor alheia. Isso significa a palavra idiota. O que isso quer dizer para nós? Existem muitas pessoas, meus amados obreiros, que ao invés de cuidar da casa do Senhor, da igreja de Deus, a igreja não é nossa, a igreja é de Deus. A igreja é de Deus.
querem cuidar de si mesmo à custa das ovelhas de Deus, pensando apenas em si mesmo. Paulo não, Paulo disse: olha, Tíquico, você é um companheirão, Tíquico, mas tem uma igreja lá que está precisando de você. Eu abro mão do seu companheirismo para você ir lá cuidar daquelas almas que estão lá precisando da sua ajuda. Eu acho bonito que quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, Paulo também estava preso, e ele disse assim: a melhor coisa para mim é partir e estar com Cristo. E no original grego ali, a palavra partir muitas vezes era usada no campo, quando alguém estava arando os bois. Quem aqui já trabalhou arando os bois, né? Coloca a canga ali, não é? Na junta de bois, e eles vão puxando o arado. A hora que dizia: acabou o trabalho, a terra está arada, é hora de partir, significa é hora de tirar a canga dos bois e deixar eles descansarem. Quando Paulo diz: é a melhor coisa para mim partir estar com Cristo, ele está dizendo: o meu ministério é pesado, o meu fardo é pesado, a minha responsabilidade é grande, mas partir estar com Cristo é melhor, porque chegará o momento em que o Senhor tirará a canga e vai dizer: descansa, Paulo, descansa. Mas tem uma coisa: eu julgo mais necessário me cansar um pouco mais. Eu julgo mais necessário trabalhar um pouco mais e ficar ainda nesse corpo sofrendo apedrejamento, prisão, açoites. Sabe por causa de quê? Por amor de vós. Por amor de vós. Em 2 Timóteo 2, 8 a 10, o apóstolo Paulo vai dizer bem assim: eu tudo sofro por amor aos eleitos de Deus. Paulo poderia dizer com toda a sinceridade da sua alma: eu me engastarei e me deixarei gastar pela vossa alma. O verdadeiro obreiro de Cristo, meus amados, ele é tão abnegado que ele pensa mais nos outros do que em si mesmo. Mas eu estou perdendo a minha vida. Não estou dizendo que nós não devemos cuidar de nós, tá? Não se engane. Paulo disse a Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina. Paulo, quando estava em Mileto com os presbíteros, diz: cuidai de vós mesmos e do rebanho. Nós devemos cuidar de nós. Mas tem um detalhe: nós devemos cuidar da causa de Cristo. Devemos cuidar da igreja. E você está perdendo a sua vida? Claro que não. No reino de Deus nunca se perde. No reino de Deus sempre se ganha. No reino de Deus as coisas acontecem diferente do mundo natural. No reino de Deus, quando você está fraco, é aí que você é forte. No reino de Deus, quando você perde a sua vida, é aí que você ganha a sua vida. Tente ganhar a sua vida no reino e você perde ela. Tente ganhar a sua vida no reino e você perderá. Mas perdendo, você a ganhará. O Senhor Jesus diz: o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, não gera nada, não dá fruto. Mas se ele morre, gera muito fruto. Se nós, como obreiros de Deus, queremos dar frutos para o Senhor, vai ser necessário crucificar a nossa vida com Cristo e dizer como Paulo disse: eu estou crucificado com Ele. Quando Jesus levantou a cesta de pão ao céu, apresentou o Pai. Jesus já tinha orado e o milagre não tinha acontecido. Mas quando Jesus parte o pão começa a multiplicar. Amém? Às vezes, para criar resultados no reino, nós estamos partidos. Existem obreiros aqui entre nós que são obreiros quebrados, a sua saúde quebrada. Pessoas que se entregaram tanto pela causa de Cristo, que gastaram a sua saúde, gastaram a sua vida, gastaram o seu tempo, gastaram o seu dinheiro e estão quebrados. Mas à medida que Deus os quebrava, o pão do Evangelho ia se multiplicando e almas sendo salvas. Aleluia! Quando Dionísio chegou diante das feras no Coliseu de Roma, ele disse: que venha sobre mim as feras e todo o poderio das trevas e do inferno, e que os dentes das feras me moam. Sabe por quê? Porque eu sou o trigo de Cristo, e eu vou ser moído e amassado até me tornar um pão puro para o Senhor. Essa é a característica do obreiro.
Vamos seguir que nós temos que terminar. Fiel ministro, tópico 13, diz assim: desde o início do cristianismo que muitos se mostram infiéis dentro do ministério, como foi o caso de Judas Iscariotes em relação a Jesus. No caso dos apóstolos também não foi diferente, certamente com Paulo não poderia ser. No entanto, o apóstolo teve o privilégio de encontrar um fiel amigo e companheiro de ministério que foi Tíquico. Ele era uma pessoa de confiança de Paulo, companheiro de viagens e por muitas vezes cumpriu missões importantes de visitas às igrejas. Sabe o que significa a palavra fiel? Aquele que faz aquilo que se propôs fazer. Eu confesso para os irmãos que eu tenho medo de virada do ano, sabia? Porque virada do ano, nós corremos o risco, um perigo, de fazer muitas resoluções com Deus e não cumprir as nossas resoluções. De fazer muitos votos com Deus e não cumprir os nossos votos. De passar o ano e dizer: eu não fiz nada para Deus em 2017, eu vou fazer em 2018. De 2018 para 2019 diz: eu ainda continuo não fazendo nada para Deus. Isso é infidelidade. O obreiro fiel faz aquilo que se propôs fazer. Ele cumpre o seu chamado. Meus amados, nós temos que entender algo. Um dia eu e você vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. E não pense que o tribunal de Cristo de 1 Coríntios 13, Romanos 15 é um tribunal para pessoas perdidas. Somente os salvos do arrebatamento da igreja participarão desse tribunal. Tem outros julgamentos, julgamento de Israel, julgamento das nações, juízo final, mas o tribunal de Cristo é para os salvos, é para a igreja. E naquele dia o Senhor vai pesar as nossas obras, o Senhor vai pesar tudo aquilo que nós fizemos. E Paulo diz: olha, muitas obras são pedras preciosas, muitas obras são ouro, outras são prata, outros são madeira, outros são feno e palha. Vou fazer uma pergunta: quem aqui já tropeçou, andou esbarrando aí em um pedaço de diamante? Alguém? Se andou esbarrando, me fala aonde é o caminho que eu quero passar por ele. Alguém aqui já esbarrou em uma barra de ouro, sim ou não? Mas quem aqui já trupicou em um pedaço de madeira e machucou o pé? Um pedaço de pau, não é assim? Arranca cabeça do dedo, vai para o médico, tem que passar metiolate, um tanto de coisa. É assim ou não é? E por que você tropeça sobre essas coisas? Porque madeiro, tronco, pedaço de pau estão à vista sobre a terra, mas ouro, diamante, pedras preciosas estão debaixo da terra. Precisa cavar para achar. Você está entendendo? O obreiro de um ministério fiel é difícil. Tem que se cavar, não é coisa fácil que se encontra por aí, não está tão exposto, mas eu temo, meus amados, que muitos de nós obreiros estamos ajuntando um caminhão de palha. Aleluia! Tem muitos obreiros, escute isso, tem muitas pessoas que fizeram poucas coisas, mas fizeram coisas valorosas. E tem muitos obreiros que vão chegar com um caminhão de obras diante de Deus, e o Senhor vai dizer: o que é esse montão de palha que você está trazendo? E quando o Senhor atear fogo, isso vai perecer tudo, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Nada. Aleluia. Mas a verdadeira obra receberá a plena recompensa. No Salmos 12:1, o salmista diz: Senhor, são poucos os homens fiéis, Senhor. Tanto é que, usando o salmista profeticamente, o Senhor vai dizer: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. É difícil, obreiro fiel. O Senhor está procurando fiéis. Aquele que tem olhos como chama de fogo, aquele que passeia entre os 7 candeeiros, ele está passando aqui nesta tarde. Aleluia! E ele está cheio de olhos por dentro e por fora, como diz a Escritura. Ele está procurando obreiros fiéis. Mas eu tenho que encerrar esse ponto, porque além de ser fiel, Tíquico era fiel ministro. E a palavra ministro no original usada aqui por Paulo em Efésios é a mesma palavra para diáconos no grego, que significa servo. Mas eu queria analisar outro aspecto da palavra ministro com vocês em 1 Coríntios, no capítulo de número 4. 1 Coríntios 4:1.
que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Agora, o que é ser um ministro? Alguém acha que é simplesmente um servo? Não, a palavra ministro vai muito além. Essa palavra que Paulo está usando aqui no grego é hyperetes. Guarda essa palavra, hyperetes, porque ela tem significados maravilhosos. Sabe o que era um hyperetes? Em uma casa de um senhor de escravos, havia aqueles escravos mais chegados, mais amados, que eram os escravos de casa. E havia outros escravos que cometiam crimes, e muitas vezes esses escravos eram condenados a serem ministros, ou hyperetes. O que era isso? Havia aquelas grandes embarcações, né, que giravam todo o comércio pelos navios, e esses escravos eram condenados a ficarem nos subsolos dessas embarcações, remando, 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 remando até a morte. Era a condenação deles. Mas tinha outro detalhe do hyperetes. O hyperetes, se ele tivesse um nome, ele perdia o nome e era reconhecido por um número, mas o nome ele perdia. Quando Paulo diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo, há muitos que se enganam e pensam que diz, vocês têm que me reconhecer como homem de Deus. Está muito enganado, porque o hyperetes é alguém que perde o nome. Perde o nome. Sabe aonde eu vejo um exemplo de hyperetes na Bíblia? Eu vejo esse exemplo em João Batista. És tu Jeremias? Não, não sou Jeremias. És tu Elias? Não sou Elias. És tu o Cristo? Não sou o Cristo. És tu um profeta? João era o maior profeta nascido de mulher. O próprio Jesus deu testemunho dele e perguntaram, és tu profeta? Não, eu não sou um profeta. Quem você é? Eu não tenho nome, eu só sou uma voz que clama no deserto. Aleluia. Eu não vim para proclamar o meu nome, mas eu vim para anunciar a chegada do rei. Eis aí, ó, ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele, não sou eu. Aleluia. Tem muitos obreiros que querem promover o seu ministério. O único nome que deve ser promovido é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Mas além disso, o hyperetes tinha que remar até a morte. Aleluia. Você não pode parar no meio da caminhada. Eu gosto das convenções, sabe por quê? Porque muitas vezes nós entramos nas convenções desanimados de remar. Só que aqui o Senhor olha para nós e diz, você não pode abandonar o remo, você é um hyperetes. Você tem que remar até a morte. Tem que remar até morrer. Aleluia. Se você for um fiel ministro de Cristo, naquele dia você vai ouvir o Senhor dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Vamos adiantar, nós temos pouquíssimos minutos. Agora o texto do conservo diz assim, conservo é um auxiliar ou alguém de confiança que está à disposição de outrem para o representar de forma oficial. Tíquico era um dos que iam no lugar de Paulo, quando ele não podia visitar alguma igreja por ele fundada ou supervisionada. Sabe o que significa conservo? Não é alguém menor do que o servo. Quando João no Apocalipse vai se dobrar diante do anjo, ele diz, não, eu sou conservo teu e de teus irmãos. E eu já ouvi algumas pessoas dizerem que os anjos são menores do que nós porque somos conservos. Mas não é isso que o texto quer dizer. Conservo é uma pessoa que é servo tal como eu e você somos, né? Essa palavra é muitas vezes citada por Mateus na edição corrigida, com discípulos, ou seja, aqueles que são discípulos em comum, são servos em comum. Nós somos conservos de Cristo. Meus amados, o maior lugar em que nós necessitamos de hombridade é aqui na igreja. É na causa de Deus. Você nunca viu um prédio de um tijolo só, já viu? Por quê? Porque um tijolo não é um prédio. Em 1 Coríntios 12, 14, Paulo diz, um corpo é feito por muitos membros, mas um membro não é um corpo. Entende? Por que nós somos conservos? Porque não tem como você construir a casa com um tijolo só. Um tijolo não é uma casa. Um membro não é um corpo. Uma ovelha só não é um rebanho. Assim como também um soldado só não é um exército.
E nós somos o exército de Cristo, meus amados. Nós somos muitos soldados, nós estamos juntos batalhando na batalha pela fé. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Nós precisamos de conservos. Nós não conseguimos fazer tudo. Nós não somos tudo. Jesus é tudo. Nós não somos tudo. Nós necessitamos de conservos. Então eu vejo muitas pessoas dizendo: a igreja sou eu. Você não é a igreja. Nós somos a igreja. A igreja não é um crente. A igreja é o corpo de crentes. Somos muitos, não. Um crente só não é igreja. É por isso que um crente não pode congregar sozinho em casa. Porque um crente só não é igreja. Nós somos o corpo de Cristo, composto de muitos membros, e somos conservos. E diz mais aqui: conservo do Senhor. Tíquico era cooperador e auxiliar de Paulo, mas acima de tudo era um fiel ministro e servo de Jesus, o Senhor de Paulo e de toda a igreja. Todos os obreiros têm obrigação de respeitar os seus líderes, e eu diria ainda mais, que se um obreiro não respeita a sua liderança, ele está completamente desaprovado por Deus, completamente desaprovado. Porém, acima deles está Cristo. Aleluia. Eu não vou me deter muito aqui nesse ponto. Só um texto de 1 Pedro 5, do versículo 1 ao 4. Pedro vai dizer algo para os presbíteros que coordenavam a igreja juntamente com ele. Então lá em 1 Pedro 5, ele vai dizer assim: olha, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, ele está dizendo, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas de forma voluntária, não como domínio, mas servindo de exemplo ao rebanho. Pedro era um presbítero escrevendo a outros presbíteros. E qual é a motivação que ele dá para o ministério dos irmãos? Ele vai dizer no versículo 4: e quando aparecer quem? O sumo pastor. Quem é o sumo pastor? O Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, nós temos uma liderança e devemos sim prestar contas à nossa liderança. Mas isso aqui tem dois viés interessantes. Primeiro, nós devemos entender que nós não estamos trabalhando para a liderança em si, mas nós estamos trabalhando para o Senhor primeiramente. E alguém vai dizer: ah não, eu não vou fazer aquilo porque eu estou fazendo para o pastor, o pastor não me enxerga, então você está fazendo para o pastor mesmo. Mas nós devemos fazer para o sumo pastor, porque naquele dia você vai prestar contas diante do sumo pastor. É o sumo pastor que vai dizer aprovado ou desaprovado. É o sumo pastor que vai dizer passou no teste ou não passou no teste. É por isso que Paulo diz: fazei para o Senhor. Tudo que vocês fazerem, façam para o Senhor. Eu aprendi algo que eu nunca vou me esquecer. Você quer fazer alguma coisa boa, quer seja em qualquer área ministerial e fora do ministério, faça como se estivesse fazendo para Jesus. Agora, meus amados, eu tenho apenas 10 minutos para encerrar. E eu vou encerrar fazendo apenas um comentário, porque não poderemos ler todo o contexto. Paulo vai falar sobre o seu estado aqui, eu não vou ler. E o propósito dele é que Tíquico trouxesse notícias da igreja e levasse notícias de Paulo para a igreja. E alguém pode perguntar assim: por que razão Paulo queria que os irmãos recebessem notícia dele? Porque Paulo estava preso. Quem aqui gosta de ouvir boas notícias a respeito das pessoas que você ama? Não é assim? Estava comentando há dias atrás com os irmãos que eu fui criado com uma prima minha e ela sofria de lúpus, e com 24 anos ela morreu. Vai fazer quase 2 anos. E eu sabia, nós estávamos orando por ela, ela estava no hospital. Quando foi 5 horas da manhã, um certo dia minha mãe me liga. Quem vai ligar 5 horas da manhã para dar boas notícias, né? Eu já perdi as forças, porque eu sabia o que tinha acontecido. A minha prima tinha partido. É tão ruim quando você ouve notícias ruins acerca das pessoas que você ama. Fulano está doente, né? Fulano está preso. Fulano desviou. Ou fulano morreu. É tão triste. Mas eu quero dizer para você, Paulo estava preso, mas isso não era triste notícia.
Quando Paulo escreve lá aos Filipenses, ele vai dizer bem assim: olha, eu estou preso, mas sabe de uma coisa? Eu estou aqui pregando no pretório, ou seja, no palácio, e sabe o que eu estou fazendo? Eu estou ganhando almas para Jesus. E tem outro detalhe: os irmãos que ouvem falar das minhas prisões se animam a abraçar mais e mais a causa de Cristo. A igreja ficava feliz, porque estava dizendo: puxa, Paulo está firme, ele está preso e está pregando a palavra, então nós aqui estamos livres, vamos pregar a palavra também. Vamos segurar no cabo do arado e vamos trabalhar, porque Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. A palavra de Deus tinha livre fluxo, salvando pessoas do pretório e salvando pessoas em toda aquela região, através do ministério de Paulo. E agora a nossa conclusão vai dizer assim, vou ler apenas parte que diz: veja o que Tíquico fazia no ministério de Paulo. O apóstolo o enviou à igreja de Éfeso para informá-los sobre como estava, o que fazia, o que pregava, e ainda para confortar os irmãos. Parece algo simples falar do ministério de outrem. É o que trata aqui a lição. E diz mais que há muitos cristãos que olham para si mesmos como alguém que não conseguem encontrar um ministério. Nós vamos parar aqui e encerrar. Essa semana da convenção eu fui ao banheiro e tinha um irmão comentando sobre os obreiros da casa do Senhor que trabalham para o Senhor. Ele diz: irmão, eu venho à igreja, eu fico feliz de estar ali no banco, isso é louvável, mas eu não faço nada para Jesus. É o pensamento de muitos cristãos, né? Mas há dias atrás eu estava em outra congregação falando sobre fazer a obra de Deus, e quando acabou, uma irmã chegou para mim e falou bem assim: eu estou saindo daqui feliz. Aí eu falei: por que a senhora está feliz? Aí ela falou: porque eu tinha uma preocupação na minha cabeça. Eu nunca preguei, eu nunca cantei, eu nunca tive uma oportunidade lá na frente, então eu pensei: eu não faço nada para Jesus. É um engano. Todos nós temos um dom de Deus. 1 Pedro capítulo 4, ele diz: cada um administra o dom que recebeu. Ou seja, em Romanos 3, Paulo diz assim: olha, nós todos éramos inúteis. Por que ele fala isso? Porque todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Nós éramos inúteis, mas a partir do momento que Jesus te salvou, você não é inútil mais. Você tem algo para fazer. Mas acontece que muitos pensam que o ministério está restringido apenas a pregar, ou a ensinar, ou a cantar aqui na frente. Há muitos tipos de ministério, meus amados irmãos. Paulo fala do ministério de socorro. O que é o ministério de socorro? Sabe quando às vezes você está indo pregar na igreja, o carro quebra, aí você tenta falar com um, tenta falar com outro, ninguém pode te ajudar, mas aí você lembra: aquele irmão lá, aquele irmão, ele não nega ajuda, eu vou falar com ele, ele vai me ajudar. É ministério de socorro, é ministério. Ministério não é apenas pregação, socorro também é ministério. Eu vou dizer algo aqui que eu nunca disse para um público como esse que eu estou falando hoje, pela graça do Senhor. Mas quando eu cheguei aqui em Curitiba para a escola de formação de obreiros, aleluia, eu recebi uma ordem para lavar o banheiro da igreja. E sabe o que aconteceu? Eu encontrei uma irmã que brigou comigo, porque eu estava lavando o banheiro da igreja no lugar dela. Aleluia. Eu vejo muitas pessoas brigando por cargos, por posições. Por que não brigamos para limpar o banheiro da igreja? Limpar o banheiro da igreja é ministério, sim. Aleluia. Limpar o banheiro da igreja é ministério. Aquela irmã disse: desde lá do Carmo eu limpo os banheiros da igreja, e essa é a única coisa que eu faço para o meu Senhor Jesus. Talvez você nunca pregou, meu irmão, nunca cantou, mas presta socorro para alguém. Exerça misericórdia sobre a vida de alguém. Evangeliza, entrega um panfleto. Se você estiver entrando por aquele pátio e vê um papelzinho de bala no chão, pega ele e joga no lixo. Deus te dará recompensa por isso. Deus te dará recompensa. O nosso trabalho no Senhor não é vão. Não importa qual o seu ministério, se é pregar,
ou se é limpar o banheiro da igreja. Não importa se você é um Paulo ou se você é um Tíquico, o importante é que você é um fiel ministro de Cristo. Fica de pé, palmas para Jesus, recebamos o nosso pastor.